Estamos hoje com o Paulo Pisano, Chief People Officer da Galp. O meu nome é Fred Canticastro e bem-vindos a mais um Let's Talk. Antes de entrarmos a fundo neste episódio, eu quero que saibas que este episódio é patrocinado pelo Grupo Pior. Ora, o Grupo Pior, eu mal conheci o Grupo Pior, tornei-me imediatamente cliente do grupo e por um motivo. Porque este grupo ajuda-te a estares focado naquilo que é realmente importante no teu negócio. Porque se geres um negócio ou se geres a divisão de um negócio, sabes perfeitamente que existem um conjunto de atividades que são essenciais, em que tu deves estar focado, em que deves investir o teu tempo. Mas existem outras atividades que também são importantes, algumas até obrigatórias, como segurança no trabalho ou contabilidade, mas que não é aí que tu deves investir o teu tempo e que aquilo que deves fazer é delegar isso a profissionais de qualidade que são especializados nessas áreas. E é por isso, é isto que me apaixona no grupo, sinceramente, porque este grupo tem 9 empresas diferentes, cada uma dessas empresas é especializada num serviço que a tua empresa certamente precisa, por ser importante ou obrigatório, mas que não é chave no teu negócio, mas tem que lá estar, e cada uma destas 9 empresas é especializada nisso e ajuda-te a garantir que tu vais estar focado naquilo que é realmente essencial no teu negócio. Eu utilizo isto nas minhas 2 empresas e, sinceramente, acho que se utilizares, vais ficar surpreendido pela quantidade de tempo e de foco que, de facto, nos é poupado. E é isto, espero que gostes do episódio. Até já! Eu pessoalmente acredito mesmo que existe um próximo nível para todos nós, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, e que a forma mais rápida de nós progredirmos, neste caso na nossa carreira, é ao modelarmos as pessoas que já estão onde nós gostávamos de estar. E a minha missão de vida tem sido vir a aprender com os melhores, aprender e desconstruir a forma como pensam, o seu mindset e as suas estratégias, e depois partilhar de forma apaixonada com quem queira levar a sua vida ou a sua carreira ao próximo nível. Faço-o através de talks em empresas, através de seminários ou através de rúbricas de conteúdo como esta. O Let's Talk, esta rúbrica de conteúdo em específico, é uma rúbrica de conteúdo desenhada mesmo em que nós estamos a entrevistar as pessoas mais bem-sucedidas no mundo corporate com o objetivo de perceber o que é que as fez lá chegar. E é isto, malta. Vamos entrar, vamos a fundo. Espero que gostem. Até já. Paulo, bem-vindo. Muito obrigado por estares aqui. Conta-me, tu hoje em dia és Chief People Officer da Galp, mas gostava mesmo de saber como é que tudo isso começou. A tua jornada já passou, e eu fiz aqui alguma investigação sobre ti, já passou por vários sítios. Como é que começa essa jornada? Bom, a jornada começa no Brasil, como o sotaque delata. Eu nasci e fui criado no Brasil. Filho de imigrantes, mas a gente pode vir a isso depois. E eu estudei administração de empresas no Rio. Na época, quando eu comecei a estudar, na verdade, eu acho que como muitos jovens, né, aos 16, 17 anos, eu não tinha a mais mínima ideia do que eu queria fazer. Eu não tive a sorte, naquele momento, de saber o que eu ia ser quando eu crescesse, por assim dizer. Mas eu tocava rock em bandas. E eu lembro que no lugar que a gente ia ensaiar e fazer as nossas demos na época, eu ainda sou da geração que fazíamos fitas demo, não havia MP3 e essas maravilhas que a gente tem hoje em dia. Eu curtia o ambiente do estúdio de gravação. E eu pensei naquele momento, falei, olha, de repente eu vou estudar administração porque me dá um leque amplo de opções de coisas que eu posso fazer, mas olha, se eu quiser continuar com a música, eu podia de repente gerir um estúdio ou fazer alguma coisa do gênero. Então eu entrei com aquele mindset. Mas na faculdade eu conheci uma organização que eu não sei se é famosa em Portugal, mas chama IESEC. Sim, Que é a maior ONG, né, de estudantes do mundo, com intercâmbios e tudo. E para mim a IESEC mudou a minha vida, porque eu, até aquele momento, ainda estava muito numa ótica de, né, a minha conexão com o Rio de Janeiro, os meus amigos, a família, tudo ali. A IESEC começou a abrir a minha cabeça para o mundo. Eu comecei a participar de conferências internacionais, comecei a ter a oportunidade de sentar com altos executivos de organizações para vender os nossos produtos e serviços ainda muito cedo, né? Então isso foi um desafio muito interessante. Então isso começou a mudar a minha perspectiva de, naquele momento, talvez empreender para uma perspectiva de buscar oportunidades que fossem oportunidades para fazer um trabalho numa organização, num ambiente internacional, etc. E com essa inspiração, por assim dizer, eu fechei o ciclo da universidade e comecei a carreira como consultor, na época na Turanga. Desculpa interromper, mas claro só para não perdermos essa parte da IESEC, porque, como estávamos a falar há pouco, nós temos uma audiência com que as idades variam bastante. Temos pessoas a ver isto com 18 anos que estão a começar a carreira, pessoas que têm 50 anos e querem perceber como é que podem ir ao próximo nível. Para alguém que esteja mais novo e que está na faculdade e que está a pensar qual é que é o próximo passo a dar na minha carreira, como é que eu posso evoluir mais rápido,
Gostava de perceber qual é que foi o motivo que te fez juntar à IASEC para tentar desconstruir um bocado. Porquê é que te juntaste à IASEC? Não sei se te lembras. Claro, não, eu lembro e é pouco, por assim dizer, pouco científico, né? Ou seja, a IASEC recruta pessoas tipicamente fazendo apresentações nas salas de aula, nas universidades. E eu vi uma apresentação que para mim foi muito contundente, né? Porque juntou duas coisas que para mim eram importantes. Uma era um grupo de pessoas, né? Uma malta que era muito focada no seu desenvolvimento pessoal e profissional, ou seja, que tinha uma ambição pela positiva, e eu gostei disso, e outro impacto social. Eles estavam falando de temas, de problemas sociais naquele momento no Brasil e no mundo que eu achava que eram importantes, né? Então a IASEC junta essas duas coisas. Eu acho que quando você está na faculdade, cada vez mais, já era verdade na minha época, e eu acho que continua sendo verdade hoje, e cada vez mais, você precisa encontrar formas de sair da perspectiva acadêmica, né? Você precisa ver mundo, ver outras perspectivas, ver outros tipos de pessoas, de passados, de classes sociais diferentes daquelas que você normalmente estaria no teu ambiente, na tua bolha, né? E porquê que precisa? Porquê que para ti isso é algo importante? Porque a gente está vivendo, eu acho que uma época, isso também é mais verdade hoje até do que antes, uma época onde tudo que está ao nosso redor, as estruturas, as mídias sociais, a forma como os grupos se montam, etc., onde tendencialmente a gente tem muita facilidade para se conectar com quem concorda com a gente. Então, né, essa dinâmica de mídias sociais, sobretudo mídias sociais, e a facilidade que eu tenho de escolher artigos, né, de escolher as revistas, de escolher os conteúdos, né, as inspirações que eu tenho, isso vai reforçando cada vez mais a perspectiva que eu tenho do mundo. Então, se eu não encontro uma forma de romper essas perspectivas, esse alinhamento, essa congruência, eu não tenho como expandir significativamente, porque tudo aquilo que eu ver vai de alguma forma reforçar um pouquinho daquilo que eu já acho. Concordo a 1000% e fizeste a pergunta mesmo para perceber o teu racional por trás, porque se tivermos sempre, e diz-me para clarificar aquilo que disseste, se tivermos sempre com o mesmo grupo de pessoas que têm a mesma perspectiva, o mesmo modelo do mundo, eventualmente não vamos ter novas perspectivas e não vamos crescer. E por isso tu juntaste à IASEC, por esses dois motivos, impacto social e estares com outras pessoas que tenham outras perspectivas diferentes e com as quais possas aprender. Exatamente. E de que forma é que isso impactou a tua vida? Profundamente, como eu digo, ou seja, se você me perguntasse, quando eu tinha 16, 17 anos, onde é que tu achas que vai estar daqui a 10 anos? Eu ia dizer, no Rio de Janeiro, com os meus amigos, indo pra praia no fim de semana, gravando umas coisas durante a semana com a minha banda, ou o que for. E se você faz, né, um fast forward de menos do que 10 anos, 5 anos depois, ou 4 anos depois, eu tinha cortado o cordão umbilical com o Rio de Janeiro e tinha mudado para São Paulo. Ou seja, a IASEC, para mim, abriu o mundo, abriu perspectivas daquilo que é possível, né? E uma coisa interessante da IASEC e de outras organizações também é que ela já naquela época fazia uma coisa muito bacana. Ela quebrava o paradigma da tua universidade, porque as pessoas que estavam trabalhando conosco eram de várias universidades diferentes. Então tu já não tinhas essa coisa de eu estudo, né, se fosse aqui com a Nova ou com a Porto. Não, tu trabalhas num núcleo já muito cedo na tua vida, onde tens pessoas de várias universidades diferentes, né, inclusive de várias carreiras diferentes. Tinham pessoas conosco que eram de psicologia, de jornalismo, de economia, de administração, de engenharia. Já isso começa a quebrar e abrir a tua cabeça. Então, para mim, isso abriu a minha cabeça para essas possibilidades e para o mundo, porque tinha uma influência muito forte internacional na IASEC. E o grande momento de grande desenvolvimento também era quando fazíamos as conferências internacionais e trazíamos pessoas da região inteira ou do mundo inteiro. E isso me fez ficar muito curioso sobre como é viver em outro país, né? Em outras culturas, em outras realidades. E tu aí fazes, ou seja, tu quando estavas a falar depois da universidade, qual é que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo foi entrar para uma consultora. Eu comecei com 2 consultoras, uma delas já não existe com esse nome, mas era Arthur Andersen, que depois foi Accenture, depois virou outras empresas. Comecei como consultor, até que um bom dia, um grande amigo meu da IASEC me liga e fala: Paulo, tu viste o programa de trainees do Citibank? Eu falei, não vi. Eles estão recrutando e parece a IASEC, só que é uma organização, porque é super internacional, é focado em recursos humanos, em gestão da mudança, etc. E eu tinha naquele momento já uma curiosidade, que era a seguinte: eu comecei como consultor, né? E a gente fazia projetos de consultoria muito interessantes em empresas muito diferentes. Mas nós fazíamos todo o projeto de desenvolver um modelo, né? Um modelo de vendas, um modelo de estratégia, como chegar ao cliente, como alinhar estratégias de marketing, etc. Só que depois essa empresa tinha que implementar, tinha que
mudar a forma como eles faziam, o que eles faziam hoje, para fazer uma coisa nova. E eu ficava curioso porque a gente trazia ideias que achávamos que eram fantásticas, né? E como dizem aqui, o papel aguenta tudo. Mas depois, como é que a empresa pega aquilo e transforma aquilo em realidade? Então comecei a ter alguma exposição ao pessoal de gestão de mudança e de trabalho com pessoas, né? Que era o pessoal que pegava naquelas ideias e agora vamos implementar. Como é que a gente faz com que a empresa desenvolva novos hábitos, novas formas de pensar, etc. E tu sentes, desculpa interromper, sim, sentes claro. que isso é comum? Ou seja, o que tu disseste foi, o que é que disseste do papel? Qual é que foi a frase que utilizaste? Que o papel aguenta tudo. O papel aguenta tudo. Isso é uma coisa comum, ou seja, da tua experiência de consultora, sentes que é uma coisa comum? Enormemente comum. E porquê e como é que pode ser resolvido? Não, é uma ótima pergunta. Eu acho que assim, o problema, de alguma forma, começa por um desafio até da natureza das indústrias, né? A indústria de consultoria, de forma geral, vive do processo de assessoria. Você contrata e paga muito dinheiro para consultores para que venham trazer uma perspectiva externa, um rigor na pesquisa, uma perspectiva de outras organizações, benchmarks, etc., e pagas por aquilo. Mas, de alguma forma, essas organizações vivem de conseguir fazer o famoso upsell e cross-sell, né? Querem, te vendo isso, mas já que estás com isso também, vamos pegar uma outra coisa. Isso não tem nada errado com isso. Fundamentalmente, todas as organizações tentam vender mais dos seus produtos ou serviços. O tema é que nesse espaço do conhecimento, tendencialmente, isso significa que tu, como comprador, digamos, dessas ideias, vai estar comprando mais e mais conteúdos que muitas vezes não são aplicáveis à tua organização, são coisas. Eu já fui consultor, a gente vendia um projeto e dizia, mas a gente já fez uma coisa aqui. Não, mas a gente primeiro vende, depois a gente descobre como é que a gente vai fazer. Qualquer consultor que estiver assistindo isso vai saber, vai reconhecer, pode não admitir. E depois você pega o telefone e se tiveres a sorte de ser uma consultora internacional, liga para os seus colegas em outros escritórios e dizem, já fizeram alguma coisa com um banco? Sim, e vão te dar muita informação e em pouco tempo te transformas em um expert e vais entregar. Okay. Só que o papel aguenta tudo em que sentido? Em que aí tem muita coisa que está aí que é, por um lado, teórica, é, por outro lado, de outras organizações e, por outro lado, quem está colocando isso em cima da mesa são pessoas que não têm experiência fazendo isso. Então, você tem que conseguir filtrar isso. Você tem, não é por dizer que não tem boas ideias e bons elementos, mas tem que filtrar isso e entender daquilo que está ali, o que é prático e pode ser real para a tua organização. Essa é uma forma de resolver. A segunda forma de resolver isso, que é complementar, é assegurar que quando você está lidando com projetos de consultoria, você tem pessoas muito boas da tua organização trabalhando nesses projetos. Porque as pessoas é que fazem a conexão daquilo que está no papel com a realidade. É dizer, peraí, isso aqui funciona aqui, aplica, é real, é prático, não é, etc. Então acho que esses dois elementos têm que vir. Pois, porque senão o conhecimento sem ser prático acaba por ser inútil e gastou-se imenso dinheiro sem se ter resultados. E é mais profundo que isso, né? É uma coisa que eu tenho falado muito aqui no nosso trabalho na Galp, né? Que é que se conhecimento fosse suficiente para você mudar, todos nós estávamos comendo brócolis, estávamos dormindo 8 horas por noite, não tomávamos álcool, nunca estávamos de ressaca, etc. A gente sabe, estávamos indo para o ginásio, a gente sabe que essas coisas são boas, são importantes para a nossa saúde, mas não fazemos. Por quê? Né? A gente sabe que o cigarro mata, mas muita gente fuma, né? A gente sabe uma série de coisas e a gente não faz. O conhecimento por si não é suficiente, né? E foi essa um pouco a transição para mim, né? A gente trabalhava na consultoria com o conhecimento, mas depois as empresas não fazem o que a gente falou. Mas a gente colocou um argumento tão bom para fazer isso, por que não aplicam? Não aplicam porque o processo de mudança de hábitos é um processo fundamentalmente emocional. Não é só um processo intelectual. Eu posso ter o conhecimento, mas se eu não fizer um clique aqui, de algum outro jeito, em alguma outra parte do meu cérebro, eu não vou mudar, não vai funcionar. Né? Então acho que isso é fundamental. Né? O conhecimento é importante, é necessário, mas é insuficiente. Então, e fala-nos mais sobre isso, porque eu sou um grande estudante de mudança, de como é que podes fazer com que uma pessoa, porque lá está, costumo perguntar quem é que conhece alguém que sabe como é que devia perder peso, sabe que devia perder peso e mesmo assim não perde peso, e toda a gente levanta o braço numa palestra, porque de facto o conhecimento não é necessário, é preciso termos emoção envolvida. De que forma é que isso, não sei se realizaste isso logo na tua primeira transição, quando entraste depois, quando saíste desse ano, de que forma é que tu sentes que isso... O que é que descobriste sobre isso e de que forma é que o aplicas no teu dia-a-dia ou que aplicaste nos teus projetos? Eu diria assim, para ser muito sincero, essa
essa realização mais profunda do que eu acabei de dizer não veio até talvez 10 anos depois. Ou seja, na minha transição de consultoria para entrar no mundo corporativo, entrei via Citibank na época, que era uma das duas empresas de referência no Brasil em termos de programas de trainee e desenvolvimento. Uma era a Unilever, a outra era o Citi. E eu entrei para um programa que era internacional por definição. Então eu sabia que eu ia ficar 1 ano no Brasil e que depois eu ia sair do Brasil para trilhar 1 ou 2 anos fora do Brasil e a ideia do programa era voltar. Quando eu fiz essa transição, essa clareza não estava ainda presente, né, de que a mudança é fundamentalmente emocional. Eu sabia que tinha alguma coisa que faltava, mas eu estava buscando, eu estava tentando entender o que era. Eu fui entender isso dentro de uma organização muito grande, né, era naquele momento o maior banco global, acho que em todos os mercados, e eu não encontrei essa resposta até vários anos depois, ainda com o Citi, quando eu conheci um projeto que a gente estava fazendo naquela época. Eu estava morando no Chile e eu lembro que um pessoal que estava lá antes de mim tinha contratado uma empresa consultora de coaching para fazer uma intervenção de mudança cultural. E eu tinha ouvido falar do programa, o programa ia começar de um jeito muito alternativo, ia ser no fim de semana, o que na cultura latina já não é uma boa coisa, roubarem-nos o fim de semana com a família, com os amigos, etc. Era para 400 pessoas das sucursais do Chile, naquele momento, que tinham mencionado que tinham perdido o encanto de trabalhar com o Citi. Então estavam buscando uma forma de reencantar as pessoas com o trabalho na organização. Iam ter jogos, iam ter atores fazendo teatro, tudo. E eu olhava para aquilo, vindo de Nova York, do Citi em Nova York, onde eu tinha estado antes, e diz, ai meu Deus, vai ser um desastre, eles vão comer essas pessoas para o pequeno almoço, porque vai ser terrível, mas eu quero estar presente para assistir. E lá fui eu, né, muito cético, muito cínico, para assistir o que estava acontecendo. E o que eu vi foi, com os meus olhos naquele momento, mágica, ou bruxaria, porque eles fizeram em 2 dias e meio de intervenção, 3 dias, um trabalho brilhante, que não foi uma mudança fundamental do Citi, mas foi o começo de uma mudança muito importante. E como o fizeram? O fizeram usando as emoções. Começaram de uma forma super pragmática e intelectual, com uma intervenção, ou seja, entraram onde as pessoas estavam prontas para recebê-los. Então vamos entrar com números, com KPIs, com objetivos, mas pouco a pouco foram introduzindo elementos que convidavam as pessoas a se abrir, a serem vulneráveis, a explorarem como é que elas se sentem com relação a certos pontos, o que as inspira, quais são as aspirações que têm, o que está faltando, e fazendo isso de uma forma muito lúdica, né, e muito divertida, e muito envolvente. E eu via, ao final de 3 anos, disse, nossa, eu quero ser como vocês, como quando eu crescer, eu brincava, né? E anos depois, foi o que me convidou, quando eu voltei para Nova York, já 3 ou 4 anos depois disso, que eu comecei a minha carreira de desenvolvimento em coaching, porque eu falei, eu quero aprender o que é isso. Então, foram anos para essa realização começar a assentar de que você precisa, para mudança de hábitos, voltando ao teu ponto, que você precisa muito mais do que informação e conhecimento. Então, agora deixaste-me super curioso. Nesse evento de 2, 3 dias que aconteceu, tu lembras-te de alguma coisa em particular que te marcou? Ou seja, existiu alguma coisa lá que tu sentiste, de facto, eu não pensava assim e agora penso. Eu não fazia ideia que isto funcionava e agora funciona. Existiu algo do género? Várias coisas. A primeira coisa, por exemplo, foi muito inteligente do lado deles, a intervenção começa antes da intervenção. Ou seja, né, as pessoas iam fazer um off-site, botar todo mundo em autocarros e dirigir até não sei aonde, a 1h30 de distância, 1 hora de distância, ou o que for. Antes do evento começar, já haviam pequenas coisas que essas pessoas desenvolveram para pôr as pessoas a pensar sobre o que vão fazer. Né? Havia o que o inglês chama o priming, né, que é preparar a pessoa para uma coisa que vai acontecer. Nos próprios autocarros já havia uma televisão com a mensagem do CEO. E as pessoas que estavam... digamos, não o motorista, mas todo o outro staff, já eram pessoas da empresa de coaching que estavam fazendo brincadeiras e coisas para relaxar, para criar um mood, criar uma emoção, né, um espaço onde as pessoas estivessem mais abertas do que estão normalmente no dia a dia. Para mim isso foi uma movida que eu não esperava e que eu não pensava assim. Né? Eu era talvez mais
estruturado, né? Dizer, não, então as pessoas têm que ir para lá e no momento que chegarem lá, então vai haver a recepção e o momento onde as pessoas começam o evento. Não, isso já começou antes, mas as pessoas nem notaram, porque é sutil, que já está acontecendo. Okay. E o que você quer fazer? O que você quer fazer com isso é criar um espaço que aumente a probabilidade, não é uma garantia, mas aumente a probabilidade que as pessoas estejam mais à vontade, mais relaxadas, possam ser um pouco mais elas mesmas e estejam mais dispostas a tomar mais riscos, né, como grupo. Então isso foi um primeiro ponto. Um outro ponto que foi super interessante, que hoje em dia já é muito mais comum, mas estou falando de vários anos atrás, era usar atores para encenar ou simulações ou uma peça de teatro. Eles pegaram um livro de criança que chama The Knight in the Rusty Armor. E a história é a seguinte, é um cavaleiro que salva princesas e mata dragões, é de criança mesmo, e é famosa a história, e que ele quer estar tão preparado para matar dragões e salvar princesas, que ele chega a um ponto que começa já a dormir com a armadura dele posta. E em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a esposa reclama, fala, poxa, mas você não tira isso nunca, e os filhos não conseguem abraçá-lo porque está com a armadura, e ele chega à conclusão que de fato ele tem que tirar a armadura. Mas não consegue, porque não tirava nunca a armadura enferrujou e ele não consegue mais tirar. Então é uma viagem pelas florestas encantadas ou o que for para ele aprender a tirar a armadura. E isso era uma analogia uma metáfora, ao que fazemos, né? Ou seja, nós montamos uma armadura, né? Entramos no nosso trabalho e queremos parecer que sabemos tudo, boas respostas, temos que estar bem, temos que vestir bem, temos que fazer as perguntas inteligentes, etc. Toda uma história, uma narrativa que a gente cria no ambiente de trabalho, que é essa armadura. Como é que você tira essa armadura, né? Qual que é a vantagem de tirar essa armadura também? E esse é um ponto importante, né? As pessoas não vão tentar tirar a armadura a menos que elas sintam que está faltando alguma coisa. No coaching a gente fala muito isso, né? Se não tem um problema, por assim dizer, não tem coaching. Você não pode fazer coaching em alguém que acha que está tudo bem, porque não tem espaço para isso. Então essa metáfora foi espetacular, né? Foi um momento de começar a abrir as pessoas, mas de uma forma pouco... Não foi uma pessoa inspiracional dizendo, vocês têm que fazer isso, ou vejam o que eu fiz. Não, foi uma coisa com muito baixo risco, muito lúdica, muito brincalhona, com essa peça de teatro que ia acontecendo ao longo do evento, não foi uma peça de um momento, né? Havia momentos que vinham os atores e faziam mais um capítulo, mais um pedaço. Isso mudou também muito a minha... E em relação a isso, diz-me só, por curiosidade, eu já estava em transe ao ouvir isso tudo. Foram os atores que encenaram a história ou chamaram participantes do público? Nesse caso foram os atores. É o que eu digo, foi então muito é uma simples. história contada ali. É uma história contada. Fantástico, depois, claro, depois os coaches fizeram dinâmicas de grupo usando os elementos, então depois você traz isso à vida, né? Então, se por um lado a história é a inspiração, depois tem, e é o conhecimento, né, o conteúdo, depois tem que trazer isso à prática, né, e fazer alguma coisa com isso. Então a gente tinha muitas dinâmicas, mas é fantástico, eu penso no último dia, eu lembro de uns exercícios, não lembro do detalhe, né, faz um tempo já, mas era um exercício de abraços. Então dizia assim, bom, agora você vai abraçar essa pessoa na tua frente, escolhe uma pessoa como se fosse um teu chefe. Vocês acabaram de ganhar uma venda, então a pessoa vinha e fazia aquele abraço assim, muito bem. Agora vamos aumentar, né? O abraço agora é com um companheiro de trabalho que você não vê há algum tempo. Você acabou de voltar de 2 anos numa missão, que legal, já é um abraço. Sim. Agora o abraço é com o teu irmão ou a tua irmã. Agora o abraço é com o filho. Agora o abraço é com o pai ou a mãe que tem uma doença terminal. Não sei. E você via a evolução da capacidade das pessoas de se abrir e de emocionar, o verbo emocionar, progressivo, e serem vulneráveis, até no último abraço estava todo mundo chorando juntos. E meu ponto aqui não é que você quer que as pessoas chorem ou não chorem, tem muitos ambientes de trabalho nos quais eu não faria isso, mas o ponto é demonstrar como você consegue, através de dinâmicas, abrir as pessoas para experiências que são parte do nosso dia a dia e da nossa pessoa, que nós nos permitimos em certos ambientes e não em outros, mas mostrar que quando você faz isso, quando você se abre para certas experiências ou emoções, você tem espaço para que outras coisas sejam possíveis. Você pode ter mais criatividade, pode ter mais habilidade de fechar uma venda, de entender o que o outro está pensando. Ou seja, isso tem uma aplicação no nosso trabalho, mas tem que ser feito com algum cuidado, não é uma coisa que você faz só por fazer, né? Claro, então, claramente que aí existe muito método de fazer esse priming, é uma coisa progressiva. Exato. E de que forma, eu sinto que isto é um tópico importante e eu falei quando entrevistei na My Change também, a Maria João,
a questão das armaduras. Ou seja, de que forma é que tu sentes que existe, seja hoje em dia ou no teu passado, de que forma é que tu viste as armaduras a impedirem que as pessoas dessem o seu melhor, ou que existisse mais união de equipa, ou até que a empresa entregasse mais resultados? E o que é que tu dirias que se pode fazer em relação a isso? Sim. O tema das armaduras é interessante, porque assim, a própria máscaras do ego. a analogia das armaduras é uma boa analogia, as máscaras, as armaduras, mas é uma analogia que, se você pensar, ela é um pouco incompleta. Por quê? Porque se você imaginar, né, uma armadura, ela está fisicamente lá, tu não precisas fazer nada e ela está lá. Né? Tu pões ou tiras. Na verdade, eu acho que o que a gente... Eu não sei qual que é a analogia certa, na verdade, mas a armadura que você usa, ela não é um elemento passivo que está em cima de você. É um esforço contínuo que você faz para passar uma certa imagem ou para uma certa representação, né, no ambiente de trabalho, onde for. É um esforço, então? É um esforço. Okay. E, portanto, isso exige tua energia. E o problema que a gente tem hoje em dia, nas organizações, por exemplo, é que está todo mundo constantemente dedicando uma porcentagem da sua energia criativa, 30%, 50%, 20%, 70%, depende da organização, mas estão dedicando parte da energia para isso, para manter essa imagem. Então, assim, imagina o mundo que a gente podia ter se as pessoas pudessem reduzir drasticamente o investimento de energia que tem nisso e pudessem colocar isso a serviço da criatividade, do trabalho em equipe, etc. Né? Então, ou seja, eu acho que é um tema fundamental, e você nota isso em uma série de momentos na organização, né? Nas reuniões, como as pessoas se comportam. Portugal, para mim, tem sido uma experiência muito interessante. Todos os países que eu tive foram, porque eu não imaginava que era uma sociedade tão hierárquica, por exemplo. Não conhecia bem Portugal. E notei uma hierarquia, sobretudo nas organizações, muito significativa. Né? Então, por exemplo, estar em reuniões onde se havia uma chefia, por usar um termo que eu não gosto muito, e um chefiado ou chefiada, essas pessoas que reportavam a pessoa mais sênior, tipicamente não se pronunciavam muito, falavam os mais seniors, né, ao menos que fossem chamados. Isso é um dispêndio de energia, você está lá com ideias e com coisas para falar, etc. Então a gente tem vindo a criar, por exemplo, aqui na Galp, espaços e eu diria uma disciplina, um novo hábito, talvez seja a palavra certa, cada vez maior, de menos hierarquias, de mais abertura, de mais espaço para as pessoas poderem falar, grupos, né, grupos de trabalho que são multigeneracionais, são mais diversos, né, em todos os sentidos da palavra diversidade, de forma que as pessoas tenham menos preocupação em colocar uma imagem naquele ambiente e possam ser mais elas mesmas e possam falar suas ideias sem receio, né? Esse tema do psychological safety é um grande tema, né, hoje em dia. Fala sobre isso. Sabe? Isso ficou famoso mais recentemente porque a Google resolveu fazer, como a gente tem muitos dados, né, e tem muito dinheiro para fazer isso também, investiram em entender quais eram as equipes que tinham melhor desempenho na organização. Queriam estabelecer correlações, se eram as equipes que tinham as melhores pessoas, ou as pessoas com melhores notas, ou as pessoas com melhores avaliações, ou as pessoas que fizeram os melhores psicométricos, e foram buscando uma série de possíveis correlações, e não encontraram as correlações onde esperavam encontrar. Onde acabaram encontrando correlações foi em lugares onde outras empresas e outros grupos já tinham encontrado as correlações, ou seja, não é tanto novidade quanto se faz parecer, que eram os grupos onde há mais... eu não sei como traduzir o termo bem para português, mas psychological safety é onde você tinha melhores resultados. O que quer dizer psychological safety? Quer dizer que você sente como parte daquela equipe que você pode ser você mesmo, que você pode falar o que você pensa sem receio de represálias, que você sente que você pode errar sem que você tome um pau na cabeça quando você erra. Você não tem uma punição brutal, né? Ou seja, que há algum sentido de que a tua existência, para usar um termo mais exagerado, que ela não está em questão quando você faz parte dessa equipe, né? Que você vai ser sempre acolhido. Isso é algo que ganhou alguma fama, digamos, nos últimos anos, e é muito interessante, porque é um tema muito importante nas organizações. E organizações tendencialmente mais hierárquicas, com mais concentração de poder, tendem a ter um nível de psychological safety mais baixo. As pessoas têm mais receio, têm mais medo do erro, né? Têm mais medo de colocar... Como é que eu adoro o termo, porque de facto faz sentido, o mundo físico é algo que nos é perceptível a todos pelos sentidos, e então a segurança física é óbvio, nós temos que ter um edifício que cumpra as regras de segurança e nós temos que estar seguros fisicamente. Mas a segurança emocional, a segurança psicológica, como é transparente, como não existe, é invisível,
às vezes torna-se uma coisa mais tabu e não se dá a devida importância. E a minha questão aí é, o povo brasileiro é um povo muito mais aberto do que o povo português, pelo menos pela minha experiência. Eu sempre que vou ao Brasil fico encantado porque tu falas com as pessoas na rua quando não conheces e as pessoas respondem-te com um sorriso na cara. Sim. E estás a andar de carro e dizes olá e as pessoas respondem. Em Portugal parece que é um povo mais desconfiado, mais frio, mais cético. E mesmo a falar com o Pedro da TAP, ele disse-me que há uma diferença brutal, ele costuma ir muito ao Brasil também, que há uma diferença brutal quando vai a um congresso de recursos humanos cá a um congresso de recursos humanos lá. Não só pela dimensão, que as pessoas lá estão muito mais abertas ao termo coaching, desenvolvimento pessoal, cá o coaching é visto como uma coisa negativa, de trapaceiros. Ou seja, como é que tu fizeste a tua adaptação? Porque tu vens de um país quente, fogoso, passas depois para uma escola de Nova Iorque que se calhar há de ser mais fria, anglo-saxónica, e depois vens para Portugal. Como é que foi a tua adaptação nesses vários contextos? Sim, é uma boa pergunta. Eu diria assim, por um lado, a minha adaptação mais difícil, se eu sou sincero, foi do Rio para São Paulo, quando eu mudei para São Paulo, porque foi o corte do cordão umbilical. Okay. Né? Eu era, como dizemos, o carioca da gema. Eu nasci, cresci no Rio, está muito conectado com aquilo. Então, o sair do Rio e ir para um lugar onde eu não tenho família próxima, direta, onde muitas pessoas estão em São Paulo. São Paulo é um polo que atrai pessoas do Brasil inteiro. Então, é um ambiente extremamente diverso. Pois tens a maior colônia de japoneses fora do Brasil, do Japão, está em São Paulo. Tens imigração libanesa, síria, enfim, tens uma combinação em São Paulo que é realmente impressionante. Então, para mim, foi a primeira adaptação que eu tive que fazer, que foi notar que eu estou aqui num lugar que, apesar de ser Brasil, tem uma série de referenciais que são muito diferentes daqueles com quem eu nasci. E dali para diante, eu fui mudando, né? Portugal é o 9º país onde eu moro. Então, cada mudança que você vai fazendo, eu acho que você vai ficando mais humilde, de certa forma, com as suas perspectivas, né? Você vai notando que o mundo, ou seja, você vê o mundo não como o mundo é, você vê o mundo como você é, através das tuas lentes, né? Claro. O teu filtro, é teu o filtro, não pertence ao mundo. Então você vai notando que tem outras pessoas com perspectivas e outras culturas, outras formas de ser e de estar que são muito diferentes das tuas. E quanto mais você faz isso, acho que mais você vai, de alguma forma, criando uma adaptabilidade ou uma resiliência. E eu acho que o tema da humildade, nesse contexto no qual você ouve mais, né? Você tenta perceber mais o que está acontecendo, você tenta ouvir mais as pessoas antes de colocar a tua perspectiva ou a tua opinião. Então, para mim, a adaptação a Portugal, eu acho que não foi particularmente difícil, porque foi depois de muitos anos trilhando, eu diria até países que são muito mais diferentes do Brasil do que Portugal, Estados Unidos, Chile, Inglaterra, Singapura, França, não sei, que estão mais distantes da minha cultura original. Portugal foi quase um retorno a algo que se parece mais com a minha pátria. Então, nesse sentido, foi um pouco mais fácil. E quando eu comparo com os outros países, cada país tem a sua particularidade. Então, essa, como eu chamo de humildade, nesse sentido em que eu falo, bom, mas Portugal parece com o Brasil, mas não é o Brasil. Vamos ver o que é Portugal. E eu fui notando que tem elementos que são muito diferentes. Como tu dizes, o Brasil é mais aberto, Portugal é um pouco mais fechado, mas ao mesmo tempo, em Portugal, de repente, esse fechado, quando você consegue abrir com relacionamentos mais profundos, você às vezes consegue um nível de confiança que no Brasil, às vezes é mais difícil você conseguir. Por quê? Porque há mais superficialidade, né? Você confunde mais, a gente brinca muito, e eu sou carioca, eu posso falar isso, o famoso convite carioca. Já ouviu falar do convite carioca? Estás na praia, no Leblon, com um monte de gente, um amigo te levou lá, você conhece todo o pessoal, os amigos dos teus amigos, e é super divertido, e bebendo uma cerveja e tudo, e em algum momento alguém fala assim, Fred, passa lá em casa, depois estamos fazendo um churrasco super legal, vai lá, vai ser super bom. E o pessoal vai embora, até que te das conta que não te deram o endereço nem o telefone. Esse é o convite carioca. É um convite, ou seja, não é, mas é a brincadeira que é tudo oba-oba e vamos lá, todos amigos, mas na prática, como qualquer país, acho que as amizades ou os relacionamentos com mais confiança tomam tempo. Toma algum tempo. Só que o Brasil, entre aspas, enganam. Né? Toda essa abertura quer dizer que há abertura, sim, que há alegria, que há felicidade, mas o relacionamento mais próximo e mais profundo, eu não acho que seja mais difícil em Portugal do que no Brasil, ou do que na Inglaterra, ou do que em Singapura. São, humanamente, isso toma o seu tempo. Né? Toma o seu tempo para você conseguir fazer. Super interessante. Então, eu acho que isso, novamente, em cada país você nota isso.
Mas você tem que tomar um cuidado, né? Alguém me falou isso outro dia, que tem muita gente que viaja pelo mundo, mas viaja sempre muito apegado a seus filtros, né? Então vê o mundo sem cabeça para realmente ver o que está acontecendo. Então alguém me pergunta, poxa, mas viajar é super importante, fazer uma carreira internacional, morar em outros países? Eu acho que não necessariamente. Eu acho que visitar outros países é super importante, mas eu acho que a gente tem amplas oportunidades para provar filtros diferentes onde a gente está. Isso é uma perspectiva super Porque tem muita gente muito diferente ao nosso redor que a gente não conhece, não entende. Um amigo meu, eu tive uma discussão com ele e eu estava errado. Eu estava errado. Foi uma das lugares onde ele, assim, na minha opinião, eu estava errado. Ele dizia assim, faz muitos anos, ele falou assim, é um brasileiro que também morou muito tempo fora, é antropólogo. Ele diz assim, mas ô Paulo, tu tens mais em comum com um expatriado inglês que está aqui em Nova York, estávamos em Nova York, do que tens em comum com um brasileiro que trabalha na roça, na fazenda. Eu falei, não, porque nós temos o Brasil em comum e tudo, mas ao longo do tempo eu fui notando que, sim, apesar de termos em comum o idioma ou a cultura brasileira, etc., no dia a dia, se eu for ter uma conversa, eu provavelmente tenho mais em comum em termos de experiências e assuntos e perspectiva de mundo com uma pessoa que é mais ou menos da minha classe social, experiências semelhantes ou o que for, de outro país que também está expatriado, também está fora, do que com alguém de uma realidade muito diferente do meu próprio país. E a mesma coisa é verdade sempre no nosso dia a dia. Ou seja, todos nós estamos aqui, por exemplo, se for em Lisboa ou no Porto, onde for, tem pessoas muito diferentes de nós. E volta àquele ponto inicial que a gente estava falando, né? Que tendencialmente eu não vou ter um contato natural. E eu posso abrir a minha mente, expandir a minha perspectiva de mundo se eu começar a ter conversas com pessoas diferentes onde eu estou. Não preciso viajar. Eu tive um amigo também, uma vez tive uma conversa e estávamos a falar do voluntariado e que as pessoas cada vez mais querem fazer voluntariado. E ele estava a dizer que nós tendemos a querer fazer voluntariado e queremos ir para a Síria ou para Moçambique ou para países que estão longíssimos fazer voluntariado, quando na realidade tens pessoas na tua rua que dormem na rua e que não têm comida. Porque é que has de ter que viajar para fazer isso, quando na realidade tens isso na tua rua? E falando aqui desta perspectiva toda internacional, eu não ia pegar nisto porque não sabia também, mas gostava de perceber se existe aí alguma coisa interessante. Tu disseste que os teus pais, no princípio da conversa, eram imigrantes. Ou seja, eles não eram brasileiros. Não. Ok. Não. De que forma é que isso, se puderes contar a história, adorava, se não tranquilo, mas de que forma é que isso influenciou a tua lente e a tua forma de encarar as coisas? Sim. Sem dúvida influenciou. Meus pais são argentinos, o que quer dizer que futebol era um assunto assim, proibido em casa, né, com a boa rivalidade que há entre brasileiros e argentinos no futebol. Mas eles migraram para o Brasil e já seguiram uma onda de imigrantes também, porque os meus antepassados vêm também da Itália, vêm da Espanha, foram para a Argentina, de lá os meus pais acabaram no Brasil e não voltaram para a Argentina naquele momento que havia a Guerra Suja, na época da ditadura militar. Estava com uma situação, havia ditaduras nos dois países, mas na Argentina era muito, muito difícil em particular, e decidiram ficar no Brasil, e eu nasci no Brasil em função disso. Mas eu nasci no Brasil como brasileiro, né, nasci e cresci no Rio, nunca morei na Argentina, mas com uma influência de pessoas que não eram dali, né, que viam o Brasil com olhos de quem vê de fora. Exatamente. Então, naturalmente, eu não posso te dizer conscientemente como é que isso me influenciou, mas certamente viver, né, a tua infância em casa com pessoas que têm uma perspectiva da tua realidade ou do teu país que é como quem vê de fora, tem uma influência, né? Te dá uma abertura um pouco maior, uma perspectiva um pouco maior. E eles também eram viajados, também moraram na França antes, tiveram outras influências, então acho que de alguma forma isso passou para mim, essa curiosidade ou essa abertura, eu acho que passou para mim, né? Foi importante, mas não foi consciente, até muito depois, até muito mais tarde. Vamos, só para me situar aqui, já falámos de vários países diferentes. Tu vais do Brasil, o primeiro país para onde vais a seguir é... Aí eu rodei um bocado, eu fui Brasil para Estados Unidos, Sim. De lá eu desci para o Chile, do Chile eu fui morar no Caribe, em Porto Rico, de lá eu voltei para os Estados Unidos, de lá eu fui para Espanha, para França, Singapura, França, Inglaterra, Rússia, Inglaterra, Portugal. Então vamos tentando resumir aí esses países todos. Qual é que tu dirias que foi o país onde tu viveste a experiência mais interessante? Nos vários sítios onde trabalhaste, qual é que foi o país onde tu sentiste que mudaste mais a tua lente, que viveste a experiência mais interessante, onde aprendeste mais e porquê?
Ó, é muito difícil responder essa pergunta. Eu acho que cada experiência foi única e foi muito rica na sua própria maneira. O top 3, pelo menos. Eu acho assim, mas eu vou te colocar talvez uma perspectiva que é os Estados Unidos, ou Nova York em particular, foi o primeiro lugar fora do Brasil onde eu morei. Então isso teve um impacto muito significativo, talvez o mais significativo para mim, né? Que foi chegar num país onde eu falava inglês, mas falava inglês de curso de inglês, né? Não falava um inglês fluente. Eu lembro de meu primeiro dia no refeitório do Citibank, onde tinhas a comida ali, tu tinhas que pedir uma pessoa que servisse, né? Um buffet, mas servia outra pessoa. E eu me dando conta que eu não sabia o nome das coisas. Eu sabia algumas coisas, então eu tinha que apontar. Né? Já isso te gera alguma... Né? E depois a cultura é muito diferente, né? Uma cidade muito, muito, muito áspera, né? Fantástica, internacional, criativa, mas ao mesmo tempo áspera. Os nova-iorquinos são conhecidos como duros, né? Como assertivos. Então, para mim, foi digamos, a noção de choque cultural, para mim, foi isso. Né? Foi essa primeira aventura fora do meu país, tentando me desenvolver num idioma que não era o meu, num lugar que é bastante desafiante, eu acho, né? Para quem se muda lá, e com a minha idade, eu estava com acho que 22 ou 23 anos. O que é que te fez aceitar? Porque de certeza que há quem esteja a ver isto que, e aliás, às vezes até me perguntam, eu tenho esta oportunidade de possivelmente ir para o estrangeiro ou ficar em Portugal. O que é que te fez ir para o estrangeiro? Eu acho que volta um pouco ao meu ponto inicial da IESEC. A IESEC me deixou cheio de sede de conhecer coisas novas. Então, quando eu entrei para o Citi, eu já sabia que eu estava entrando para um programa internacional. Ou seja, eu comprei isso. Não foi que eu entrei e depois surgiu a oportunidade. Eu entrei porque eu queria essa experiência de vida internacional. Mas naquele momento eu não achava ainda que eu ia morar fora. Eu achava que eu ia morar 1 ou 2 anos fora e eu ia voltar para o Brasil e ficar no Brasil. Ou seja, depois foi a minha experiência estando em Nova York e estando em Santiago, no Chile, que me fez pensar, nossa, mas isso aqui é muito giro. Eu estou aprendendo tanto, a experiência é tão rica, tão enriquecedora, que se eu puder fazer um pouquinho mais, eu vou fazer um pouquinho mais. E eu fui fazendo um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e faz 20 anos que eu estou nesse caminho fazendo um pouquinho mais. E tu lembro, fizeste esse percurso, então vens de Nova Iorque, fizeste Chile, Caraíbas, depois voltas a Nova Iorque e depois eventualmente vieste para a Europa. Sim. Como é que foi essa mudança? A vinda à Europa foi também um momento de mudança, né? Porque eu estava já no Citibank há quase 7 anos. Eu tinha tido uma oportunidade de vir para a Europa com o Citi, mas optei pela opção das Caraíbas, que era uma opção muito boa, mas fiquei com aquele bichinho do como é que será que é morar na Europa. E em Nova York eu estava num círculo de muitas pessoas que tinham feito MBAs internacionais, e eu achei que era um bom momento para voltar a estudar, para expandir os horizontes. Então eu comecei a pensar em fazer um MBA e decidi aplicar somente a escolas na Europa. E naquele momento a escola de referência era a INSEAD, eu apliquei a INSEAD e decidi... Por algum motivo? A INSEAD, sim, por um motivo muito, muito particular. Eu tinha 2 razões em particular. Uma que eu diria boa e outra não era, eu achava que era importante, mas em hindsight não era importante. Uma porque era um programa de 1 ano, eu dizia, já tenho uma experiência, né? Eu já estava com 28 ou 29 anos. Eu dizia, não quero ficar 2 anos fora do mercado de trabalho. Eu quero fazer uma coisa mais curta. E a INSEAD era um dos poucos programas que era um programa compacto. Em 1 ano, eles faziam o que outros faziam em 2 anos. Mas porque eu tinha conhecido muitas pessoas no dia a dia que fizeram as várias escolas de negócios e eu sentia uma conexão mais profunda com as pessoas da INSEAD, porque eu achava que eram pessoas com mais mundo, pessoas com mais foco na experiência, menos foco no dinheiro, pessoas que tinham uma ambição enorme, mas não era uma ambição por vou ganhar mais, era uma ambição por vou fazer mais, vou conseguir impactar mais. Havia essa característica, porque a própria INSEAD nasce como uma escola disruptiva, né? Uma escola que é a primeira escola da sua natureza, que nasce fora dos Estados Unidos, com um programa disruptivo, com um programa mais curto, com um programa mais global, onde tu não tinhas maiorias, né? Os programas americanos, historicamente, são muito mais americanos, há gente do mundo inteiro, mas são programas de muito mais americanos. A INSEAD não tinha isso. Estava baseada na França, mas não era uma escola francesa. Estava na França, mas era... E tanto é que hoje em dia a INSEAD tem campus em Singapura, no Médio Oriente, agora acabou de abrir um centro na Califórnia, em Silicon Valley. Então eu fui buscando isso. In hindsight, como dizem, 1 ano, olha, eu queria ter feito 2, porque quando eu estava lá foi uma experiência tão rica e tão boa
que quisera eu poder ter feito 2 anos. Mas o internacional e a cabeça diferente, eu senti muito isso. Eu senti, estando lá, que eram pessoas muito fora da caixa. E depois, quando tomas essa decisão de voltar a estudar, Sim. tu já sabias o que é que ias fazer a seguir a estudar? Ou Uma já boa tinhas algum pergunta. convite, já tinhas alguma empresa? Pois, sim e não. Ou seja, eu saí do Citi com uma licença, onde eu tinha a possibilidade de voltar. Eu sabia que eu queria continuar no mundo dos recursos humanos. Eu tive a sorte, né, no começo da minha carreira, de encontrar uma coisa que me apaixonou. E é uma área incrível, porque é uma área que te dá entrada em tudo. Né? Quando tu estás numa área de recursos humanos, de pessoas, eu não gosto do termo recursos humanos, como sabes, mas numa área de pessoas, de organização, de desenvolvimento organizacional, e tens uma perspectiva comercial, isso te dá um álibi para te meteres em tudo na organização. Então é uma área que eu gosto muito. Então eu sabia que eu queria continuar com isso, ao contrário de muita gente que vai fazer MBA porque não sabe muito bem o que quer fazer. Eu sabia que era isso. Eu não sabia onde ou no que, exatamente. Eu não percebi porquê. Ou seja, porquê é que tu sentes que recursos humanos te abre muito mais horizontes dentro de uma empresa do que se estivesse, se calhar, em finanças ou em marketing ou em vendas? Ou seja, eu não gosto de fazer um comparativo com mais, cada um tem o seu caminho, a sua preferência. A minha visão é que recursos humanos é uma área totalmente transversal. É muito transversal. Tocas em tudo e tocas desde o elemento humano até os elementos mais quantitativos e mais medíveis, por assim dizer. E tu poderias dizer, mas finanças também faz isso? Faz, mas é mais limitado, é mais enfocado. Né? Marketing também, tá? Mas no RH tocas em tudo. Você trabalha desde no processo de que pessoas vamos contratar e trazes essas pessoas para a organização e crias um laço com essas pessoas e uma parceria, uma cumplicidade até, né, com as equipes que vais criando. Trabalhas no desenvolvimento das pessoas, na formação, na remuneração das pessoas, na estruturação de novos negócios, qualquer estrutura organizacional que você quer criar. Se você vai entrar em novos mercados, você trabalha no processo de estudar esses mercados. Se vai fazer uma fusão, uma aquisição, vai fazer o processo de due diligence, entender como é que é a cultura dessa organização. Isso dá uma abertura enorme para te meteres em tudo. Então, eu fui descobrindo isso ao longo da minha carreira nessa área e fui me apaixonando cada vez mais. Então eu sabia que para mim o MBA não era para fazer uma mudança de carreira, era para aprofundar, né? Para pegar uma perspectiva, uma vertente comercial, financeira mais profunda e poder me ajudar a fazer o que eu fazia melhor. Eu sabia também que eu queria ficar na Europa, eu queria a experiência de trabalhar na Europa. Então eu decidi não voltar para o Citi. E naquele momento tive ofertas para empresas, sobretudo de consultoria, né? As Deloitte, as Accentures, as A-Connect, e me tentou voltar à consultoria, onde eu tinha começado a carreira, mas surgiu um projeto numa grande organização, a Marsh McLennan, que tinha comprado uma empresa de consultoria, de serviços profissionais, e queriam alguém que ajudasse a fazer a integração das organizações. Isso me pareceu um projeto super giro, porque ele era um projeto que tinha uma vertente parecida à consultoria, mas tinha profundidade, que era uma coisa que você vai trabalhar, e você vai trabalhar não 3 meses ou 6 meses, vai trabalhar 2, 3, 4 anos, o que for necessário. Então eu peguei essa oportunidade, era em Londres. Eu queria, naquela época, eu lembro que eu buscava oportunidades em Portugal, Espanha, Itália, tinha um desejo de ficar no mundo mais latino, mas o mercado de Londres era imbatível, né? As grandes oportunidades estavam em Londres, então fui para Londres. E conta-nos essa experiência, como é que foi essa experiência em Londres? Estiveste lá quanto tempo? Estive em Londres muito tempo, estive em Londres 10 anos, 11 anos. Se eu contar tudo, acabei ficando 11 anos em Londres, com 6 meses em Moscou, num projeto, uma aquisição de um banco. E quais eram as tuas funções lá? Era também na área das pessoas? Sim, então em Londres o projeto que eu peguei nesse primeiro trabalho, que eu fiz 3 trabalhos em Londres, o primeiro na Marsh McLennan foi um projeto da integração da Kroll, que era a maior empresa de consultoria de business intelligence naquele momento e de reestruturação corporativa também. E meu trabalho era fazer a integração dessa organização num grupo muito maior, mas de forma que eles não perdessem a agilidade, a flexibilidade, a criatividade que eles tinham como empresa. Então era trazer eles para o mundo de uma holding, né? A Marsh McLennan faz parte do grupo a Mercer, que muita gente conhece, a Guy Carpenter, que são resseguros, a Oliver Wyman, que é uma consultora, enfim, marcas, tem várias marcas. E a Kroll tinha que entrar nesse universo, mas de certa forma mantendo a sua identidade e a sua agilidade. Então meu trabalho era um trabalho muito de desenvolvimento e desenho organizacional, mas também de recursos humanos, trabalhando a integração deles nesse grupo. E depois eventualmente vens para Portugal.
Eventualmente, sim. Depois eu fiz 2 mudanças em Londres. Estava trabalhando já há alguns anos numa empresa de mídia e educação. O maior grupo de educação e aprendizagem do mundo. E já tinha vivido 2 ciclos de mudança nesse grupo. Então eu gostava muito, mas já estava um pouco exausto com todas as mudanças, quando surge a oportunidade de um convite para uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, que era a Galp. E me chamou a atenção a natureza do projeto, a possibilidade de vir para Portugal, que eu não conhecia bem, eu ouvia falar muito bem do que estava acontecendo em Portugal, né, nesse momento, em 2015. Sim, você já estava no boom. Exatamente, ao longo de 2015. E conversando com alguns amigos também que estavam aqui trabalhando, alguns daqui, alguns que migraram, achei que a combinação da oportunidade de experiência pessoal com a natureza do projeto era uma ótima combinação. Então, dei o salto. Como é que descobriram? Headhunter, sim. Okay. Eles tinham interesse em buscar pessoas com muita experiência em processos de mudança e processos de cultura. Eu fui uma escolha, eu diria, arriscada, porque eu não tinha experiência em Portugal, eu não tinha experiência em energia ou em grupos industriais. Mas isso é aquela história ao contrário do Groucho Marx, né, que diz que não quer ser membro de um clube que queira ele como sócio. Para mim, o fato que me quiseram como participante, falei, poxa, eles estão prontos para tomar riscos. Né? Querem uma pessoa que não tem essas valências, mas que tem outras valências, né? Que tem um pouco de mundo, tem um pouco de experiência com cultura, com talento, com transformações. E isso me chamou muito a atenção. Né? E também o Américo Amorim, que eu não conhecia de antes, né, que foi um ícone aqui em Portugal. As conversas com ele, as conversas com o nosso CEO, né, com Carlos Gomes da Silva, foram muito, muito interessantes. Né? A forma como eles viam, e o Carlos vê o projeto agora, são muito únicas. Uma forma, sobretudo, de muita aspiração e muita inspiração. Né? Ou seja, acho que hoje em dia fala-se do desafio que você tem nas organizações no mundo inteiro, né? não só em Portugal, da falta de engagement das pessoas com o seu trabalho, né? Que falta uma visão de futuro, falta uma ambição. E eu notei nas conversas que eu tive lá no começo do meu processo de seleção, de consideração, uma energia muito forte no sentido de criar um espaço para um processo de transformação que era importante e significativo. Depois tinha o tema do setor. O setor energético é um setor onde tem muita coisa acontecendo. E é um setor de base, né, como eu estava no setor da educação, energia, saúde. São todos setores que são fundamentais, né, para o desenvolvimento socioeconômico e tem contradições muito importantes. Né, tem desafios, enfim, de sustentabilidade, de acesso. E eu queria estar no meio disso. Né, eu achei uma boa oportunidade de estar metido no meio disso. Então foi muito difícil dizer não ao convite. E quais é que são os teus principais desafios? O que é que dirias que são os teus principais desafios agora? Seja na Galp em si, seja no setor da energia, seja na tua equipa, quais é que são os principais desafios que tens aqui dentro? Olha, começando por cima, né, no setor energético está passando por uma transformação muito importante a nível global. Existe uma complexidade enorme no processo de transição energética, desde o processo de transição para energias renováveis até para processos de redução ou captura de carbono ou descarbonização de forma geral. Você tem cadeias de valor que são muito complexas e muito completas e que não permitem soluções simples. Né? Existe, eu acho que hoje em dia, até voltando ao nosso tema das mídias sociais, etc., uma onda de simplificação de mensagens que é muito perigosa. Né? As pessoas dizem uma coisa, agora vamos todos para lá, agora é todo mundo para a esquerda, agora todas as empresas vamos acabar com avaliações de desempenho. Sim, depois se dão conta que, peraí, não, eu precisava disso, não posso acabar. Na transição energética é a mesma coisa, né? É muito fácil você gritar que a gente tem que fechar as refinarias, ou fechar isso e aquilo, e você não ter alternativas, né? Só criticar e não trazer soluções, você precisa de soluções. Você tem milhões de pessoas na cadeia de valor, por exemplo, da energia, cujo trabalho depende do funcionamento, do bom funcionamento disso, mas também tem expressões ambientais que são super importantes. Então, existe uma complexidade enorme no processo de busca de soluções de energias que sejam mais sustentáveis a longo prazo. E as respostas para isso não são respostas de 2 sílabas ou de uma frase. São respostas que exigem uma combinação de elementos que tem que ser feitos com cautela e ao longo do tempo. Então, esse é um desafio que nós temos, né? Trabalhar nessa transição. Sim. Depois, estamos fazendo uma transição, por exemplo, nos renováveis muito acelerada, sobretudo agora nesse último ano. Então o desafio aí é conseguir
encontrar, atrair, contratar e desenvolver o talento que vai nos ajudar a impulsionar essa transição. E temos pessoas fantásticas, temos trazido do mercado ou encontrado dentro da própria organização para se juntar a essa equipe. Temos um processo de integração da nossa equipe comercial, criando uma empresa que é muito mais orientada ao cliente, né, às necessidades dos indivíduos, das famílias, que é um processo também muito interessante, muito desafiante. E com a empresa de forma geral, qual que é o grande desafio, né? A gente está tentando preparar uma organização, e o que eu vou dizer da Galp, eu acho que não é diferente em muitas organizações, que é uma organização que esteja preparada para um futuro que é muito difícil você prever qual que é esse futuro, né? Era mais fácil, né, há 20 anos atrás, você prever 10 anos no futuro, mais ou menos o que vai estar tentando fazer. Hoje em dia é muito difícil. Por quê? Porque existe eu vou usar o termo em inglês também, não gosto de ficar misturando muito, mas é o blurring of the boundaries, ou seja, o que eram fronteiras, que eram claramente definidas... Agora são mais difusas. Não são. Então, assim, a Google está entrando nos negócios da Pearson, a empresa onde eu estava antes, que é uma empresa de educação, e de repente está todo mundo entrando nos negócios de todo mundo, naturalmente. Então você prever qual que é o teu negócio exatamente daqui a 5 ou 10 anos vai ficando um pouco mais difícil, né? Então como é que você faz para preparar uma organização para isso? E o mantra aqui na organização tem sido o mantra de preparar grandes atletas. Ou seja, não sei ainda que esporte que eu vou fazer, mas independente de se vai ser futebol, vôlei, remo ou ginástica olímpica, eu sei que eu preciso ter pessoas que estão bem alimentadas, estão com desenvolvimento muscular de forma geral bem, a capacidade de respiração é boa, a resistência, tem várias que são base. Depois, quando souberes qual que é o esporte, aí pode focar mais se é na perna, se é no braço, mas desenvolver grandes atletas é o que a gente está tentando fazer, criando um espaço na organização onde você possa criar pessoas que estão em contato com as suas emoções, com a sua curiosidade, com a vontade de aprender, que tenham os recursos disponíveis, que tenham grandes projetos onde possam trabalhar e se desenvolver, e que isso nos permita criar uma organização onde as pessoas estão prontas e estão flexíveis para seja o que for. E o que for, vamos ter que tentar fazer. E diz-me aí, porque era uma pergunta que eu tinha a fazer é: alguém que queira levar a sua carreira ao próximo nível, em que é que se deve focar? Que características é que deve desenvolver? Mas vou alterar esta pergunta então para o que é, para ti, quais são as características base, fundamentais de um atleta cá dentro? Ou seja, de alguém, se no desporto é as pernas, os braços, o core, a nível de um atleta aqui dentro, quais é que seriam? Claro. A primeira, eu diria, talvez não sei se a ordem é certa, mas a primeira que me vem à mente é curiosidade. Okay. Ou seja, nós somos, seres humanos somos neurobiologicamente preparados para aprender, né? E as crianças são naturalmente curiosas e em algum momento da nossa vida, provavelmente durante a idade escolar, o nosso sistema educacional consegue destruir grande parte da nossa curiosidade. Acho que pessoas que estão em contato com a sua curiosidade natural e buscam aprender e fazem perguntas e vão buscar informação e vão buscar o conhecimento e vão buscar conexões que possam as ajudar é fundamental. Então, para começar, essa noção de curiosidade e de capacidade de buscar ajuda, acho que são fundamentais. Depois, a capacidade, digamos, de trabalho em equipe, né? As relações interpessoais, entender que por melhor que você seja tecnicamente, se você não tiver capacidade de interagir, de colaborar, de criar confiança com outras pessoas, a tua capacidade de sucesso vai ser sempre muito, muito limitada. E uma terceira? O que é que dirias? Eu diria a integridade, o autoconhecimento. Eu ponho juntos isso, né? Porque é você saber quem você é, você buscar se conhecer, entender quais são os teus princípios, os teus valores e atuar de uma forma consistente e coerente com esses princípios e esses valores. Eu acho que é muito fácil eu dizer que eu tenho certos valores ou princípios. Como dizia uma colega minha em algum ponto no passado, dizia: tu não sabes quais são os teus valores de verdade até que eles te custam alguma coisa. Quando tens de tomar decisões difíceis, porque isso vai em contra de um valor, mas isso vai te provocar dor, aí tu sabes que isso é um valor verdadeiramente teu. Eu acho que essa integridade é fundamental nas organizações. Fantástico. Vou terminar aqui com uma pergunta. Como é que, e demora o tempo que quiseres a responder, como é que gostavas de ser lembrado pela tua equipa e pelas organizações em que trabalhaste?
como alguém que contribuiu para que essa equipe ou essas organizações tivessem um pouquinho melhor do que estavam antes de eu chegar, como alguém que foi, acho que, generoso com os colegas, né, e com a organização. Eu acho que, ou seja, a minha perspectiva é uma perspectiva de serviço, né, ou seja, o trabalho que eu faço é a serviço de uma missão, uma equipe. Para mim, não é só verdade na Galp, mas acho que é verdade ao longo da minha carreira. De certa forma, a minha lealdade sempre foi para com as pessoas, né, mais do que para com a organização, porque a organização é o conjunto das pessoas, né, e muito para com a minha equipe. Sempre que eu saí de uma organização, o mais difícil foi deixar a equipe, né, a equipe de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ninguém é insubstituível e, pelo contrário, eu acho que as pessoas possam mudar é oferecer oportunidades para que outras pessoas possam vir fazer alguma coisa que para mim foi um blind spot, né? Algo que eu não vi. Uma coisa que a gente fala aqui na Galp e alinha muito com como eu quero ser lembrado também em cada trabalho, eu digo assim, né? Eu não vou buscar no mercado pessoas que vão vir para a Galp ficar 30 anos, eu quero toda a carreira, ou 20, eu sou até um mau exemplo disso, né? Eu tenho buscado um equilíbrio entre profundidade e diversidade. O que eu quero é que as pessoas venham e fiquem tanto tempo quanto quiserem, seja 1 ano, 5 ou 20, mas que durante o tempo que ficarem aqui sintam que podem fazer o seu trabalho mais criativo e o trabalho do que tem mais orgulho, né? E para mim é um pouco isso. Se a gente puder ter criado isso, eu fico feliz com o legado que eu deixei, né? Criado um espaço onde as pessoas sintam que podem fazer o seu melhor trabalho. Isso é o que eu gostaria. Boa. Fantástico. Paulo, obrigadíssimo. Obrigado a você. Obrigado por tudo. Valeu. Malta, até à próxima. Para a semana tem mais. Bye, bye.